Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, esse negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Apostando no seu futuro. Tim e Connie Foley. Início do lado A. 18 years ago, Tim and I couldn't afford to fly to function. Há 18 anos atrás, Tim e eu não podíamos pagar passagens aéreas. So we had to drive. Então nós tínhamos que dirigir até as convenções. And sometimes it was 22 hours. E às vezes nos levava 22 horas. And sometimes we would have to stop in a rest area. E às vezes tínhamos que parar numa área de descanso. And I'd pull out my order to Amway. E eu pegava o meu pedido para a Amway. And go to a payphone. E ia até um telefone público. And order all our products. E fazia o nosso pedido. And then jump back in the car. E entrava de novo no carro. And drive to the function. E dirigia até a convenção. Sometimes those times were not fun for me. Às vezes essa época não era divertida para mim. Because in the beginning I don't think I knew this was going to work for us. Porque eu acho que no início eu realmente não sabia se esse negócio ia funcionar para nós. I knew we needed this business. Eu sabia que nós precisávamos desse negócio. But I had a hard time seeing myself as a diamond. Mas era muito difícil para mim me enxergar como diamante. And so it was many trips to a function. Então levou muitas e muitas viagens até as convenções. Many times sitting way in the back. Muitas vezes sentando lá no fundo. Struggle. Eu precisava brigar comigo. With that vision. Eu tinha que lutar com essa visão. That dream that everybody talks about. Com esse sonho do qual todo mundo falava. Of actually being a diamond. De realmente ser um diamante. So this weekend. Então neste final de semana. I want you to think about this. Eu quero que você pense a esse respeito. Anybody. Qualquer um de vocês. Any and every single one of you sitting out there. Qualquer um e cada um de vocês sentado aí. Can go diamond. Podem ir a diamante. If you're willing to do a few things. Se você estiver disposto a fazer algumas coisas. A good way to start out is to go mini quick. Uma boa forma de se começar é ir a Mini Quicksilver. This is a great promotion. Esta é uma grande promoção. Just to do the basics. Apenas faça as coisas básicas. You know, showing the plan. Mostre o plano. And showing somebody else how to become successful. E mostre a outras pessoas como elas podem se tornar bem-sucedidas. You know, that's doing the work. Isso é fazer o trabalho. And then working on ourselves. E aí trabalharmos a nós mesmos. I'm always reading a book. Eu estou sempre lendo algum livro. Connie needs to read books. Connie precisa ler livros. So I can believe in myself. Então eu consigo acreditar em mim mesma. And teach you how to do the same thing. E ensinar a vocês como fazer a mesma coisa. The system. O sistema is a way to control our emotions. É uma forma de controlar as nossas emoções. The system teaches us to have a grateful heart. O sistema nos ensina a termos um coração cheio de gratidão. It teaches us to forget the past. Nos ensina a esquecer o passado. And seize the day. E conquistar o presente. Today is a new day. Hoje é um novo dia. So stay a student. Então permaneça sendo um estudante. You know, Tim was talking about that last night. Tim estava falando a respeito disso ontem à noite. We will be students for the rest of our lives. Seremos alunos o resto das nossas vidas. And then of course the last thing is the dream. E a última coisa é o sonho. Knowing what you're doing it. Sabendo para que você está fazendo isso. And I said last night, it's always to me connected to a person. E eu disse ontem à noite, isso para mim sempre está conectado, ligado a alguma pessoa. And what better than your family? E quem melhor do que sua família? Your children. Seus filhos. Friends. Seus pais. The people you love the most. As pessoas que você mais ama. This business has blessed our family. Esse negócio abençoou a nossa família. It continually teaches us to give thanks. E constantemente nos ajuda, nos ensina a agradecer. None of us are perfect. Nenhum de nós é perfeito. Tim and I are, anybody in our family. Tim e eu, ninguém da nossa família. But we are all in an environment. Mas nós estamos todos num meio ambiente that encourages all of us que encoraja a todos nós to be better than we can ever be.
a sermos melhor do que jamais fomos. And that's just one day at a time. E isso se faz um dia de cada vez. I congratulate you for being in the race. Eu os parabenizo por estarem nessa corrida, The race to diamond. a corrida até diamante. The race in the pursuit of excellence in your life. Uma corrida em busca da excelência na sua vida. It's not easy being in a race. Não é fácil estar numa corrida. This morning when I was on the treadmill, Hoje de manhã, quando eu estava numa esteira, my attitude was very bad. minha atitude era muito ruim. I wanted to get off and take a walk. Eu queria, na verdade, descer e fazer uma And caminhada. just sit by the pool. Simplesmente ficar sentada à beira da piscina. But it reminded me of a story. Mas me lembrou de uma história. After Tim and I went Emerald, Depois que Tim e eu chegamos a Esmeralda, we had a little bit more free time. nós temos um pouco mais de tempo livre. And our daughter Kate E nossa filha Kate, ran cross country. ela fazia atletismo. And she was having a big race. E ela ia ter uma grande corrida. And she was like 13, I believe. E ela tinha 13 anos de idade, Tall and skinny and lanky. alta, comprida, um pouco desengonçada. But she had practiced for a long time for this race. Mas ela treinou durante muito And there tempo was para participar dessa a corrida. lot of competition. E havia muita competição. And Tim and I were there to watch her run this race. E Tim e eu estávamos lá para assisti-la participando da corrida. And she wanted to win. E ela queria vencer. And I remember when she came around the last bend, E eu lembro que quando ela fez a última curva, and she was not in first place. e ela não estava no primeiro lugar, Her knees were bleeding. os joelhos estavam Her sangrando. elbow, she had fallen and cut her elbow open. Ela tinha caído e o cotovelo estava sangrando. Her pretty little face had just dirt all over it. Aquele rostinho tão lindo estava todo sujo. And she was crying. E ela estava chorando. But she ran across that finish line Mas ela passou a linha de chegada, because she was determined. porque ela estava determinada. And I looked over and looked at Tim, E eu olhei para o Tim and the tears were falling down his cheeks also e as lágrimas estavam caindo pelo rosto dele também, because she was in the race. porque ela estava na We corrida. were so proud of her. E nós estávamos tão orgulhosos dela. Finished it. Ela havia She terminado. didn't give up. Ela não desistiu. And I know you won't either. E eu sei que vocês também não desistirão. Do it for your family. Façam-no pela sua família. Do it for each other. Façam-no um pelo outro. And do it for yourself. E façam por si mesmo. It'll make life so much more fun. Isso torna a vida tão mais divertida. Find the joy as you build it. Encontrem alegria na medida em que constroem um And negócio. celebrate the journey. E celebrem a jornada. We love you. Amamos God vocês. bless. Deus os abençoe. Thanks a lot. Muito obrigado. Some of you lost some of your enthusiasm because it's hot in here. Alguns de vocês perderam um pouco do seu entusiasmo porque está quente aqui. Well, it's going to get hot during the next 4 months. Bom, nos próximos 4 meses vai ficar quente também. Things are going to happen. As coisas vão acontecer. Distractions will occur. As distrações vão aparecer. Life will attack, A vida vai lhe atacar. right? And Certo. so you have got to have a target. Então você tem que ter um alvo. You know, and this is the initial target, E está aqui o alvo inicial. right? Mini quick. Mini quick. And you're going to get that done. E você vai fazer isso. But how are you going to get it done? Mas como que você vai fazer isso? Right? You have to maintain your enthusiasm. Você tem que manter o seu entusiasmo. You know, you have to grow yourself. Você tem que crescer a si mesmo. Now, the Quick Start thing is going to be a tremendous help, Esse negócio de Quick Start vai ajudar muito. right? You know about the internet, right? Falando então, você sabe da internet, não sabe? You know people are making money on Você that. já ouviu falar que o pessoal está ganhando muito dinheiro nisso, certo? have you found a way to make money on this? Você já thing? achou uma maneira de fazer isso, uma fonte de renda para você? I got something I want you to take a look at. Eu tenho algo que eu queria que você desse uma olhada. Here, you take your coat off too. You know, you're sweating too, right? I gotta keep my I gotta take care of your translator. Você precisa cuidar do seu tradutor. He's got the toughest job. He's had the toughest job of anybody here this weekend. Ele teve a função mais difícil de qualquer pessoa aqui nesse fim de semana. He had to make all the gringos sound intelligent. Ele teve que fazer todos os gringos soarem inteligentes. Right? Yeah. This is hard work. E isso é difícil. And so, thank you very much Okay. for your help, and for Anna and for all the E translators. pela Ania também e pelos outros tradutores. Okay, so this is a target, and this is where we're going. Então esse aqui é o alvo, é aqui que nós vamos indo. And so part of that's showing the plan. Então parte disso é mostrar o plano, Part of that's following up. é fazer follow-up. You know, we're going to get them in the business,
Nós vamos fazer com que eles entrem no negócio because of what's coming in the future. por causa daquilo que está vindo no futuro, But certo? the expectations are going to be As high, expectativas serão bem altas, but then we got to get them to work now. mas daí nós temos que fazer com que eles trabalhem agora. We don't want them to get them in and then just say, okay, wait until this comes. Nós não queremos que eles entrem no nosso negócio e falem, tá bom, agora nós vamos esperar essa coisa que está vindo. You want to get them in and say, okay, now let's get to work, so when this comes, you're going to have a big group. A gente quer que eles entrem, daí a gente vai falar, tá bom, então vamos começar a trabalhar para quando isso chegar, a gente já ter um grupo grande. So this is it. Então isso aqui tá Okay, o now- alvo. In your group, who's the leader? No seu grupo, quem que é o líder? You know, you're the leader in your group, right? Você é o líder do seu grupo. So you're going to be the one that's going to be stimulating the information in your group. Então é você que vai estar estimulando a informação no seu grupo. You got to have a plan coming out of here. Você tem que ter um plano quando você sair daqui, um plano de ação. You want to know Você quer saber who in your group is a member of this promotion. quem no seu grupo é membro dessa promoção, quem se inscreveu. You want to list these people Quer uma lista dessas pessoas, because that's where you're going to be. This is your priority when it comes to spending your time. porque essa vai ser a sua prioridade com relação a gastar o seu tempo. You know, these are people that are willing to bet on their ability to produce. Essas são as pessoas que estão dispostas a apostar na habilidade delas de produzir algo. You know, if I was a direct, Se eu fosse um distribuidor direto, you know, I'd want to have more mini Quicksilvers in my group than any other group. eu quereria ter mais mini Quicksilver no meu grupo do que qualquer outro grupo. You got to create momentum. Você vai criar momento, impulso. Momentum doesn't just happen by accident. O momento não acontece por acaso. Somebody is going to cause it to happen. Alguém vai causar que isso aconteça. And in your group, you want it to be you. E no seu grupo você quer que essa pessoa seja você. You are the cause of the momentum. Você é a causa do momento. You know, I was a professional athlete for a lot of years. Então eu era um atleta profissional por muitos anos. And I used to work out real hard. E eu trabalhava duro, sabe, com os pesos, essas coisas. Not a lot of talent, Não tinha lá tanto talento, but a lot of effort. mas muito esforço. And so I would punish myself to get in shape. Então eu meio que me castigava para entrar em forma muito boa. Often I'd play. The last 40 games I played, Os últimos 40 jogos que eu joguei, I had a shot in my knee, I had a shot in my ribs, I had a shot in my shoulder to numb the problem that I had. eu tinha que levar injeção nos joelhos, na costela, no meu ombro para eliminar os problemas que eu tinha. I was always hurt, Eu estava sempre dolorido, but if I didn't play, mas se eu não jogasse, I was going to lose my job. eu ia perder o meu trabalho, meu emprego. You know, some young guy was going to come along. Um jovem ia pegar o meu lugar. So, anyhow, Então, after football was over, depois que o futebol acabou, I retired from being in good shape. eu também me aposentei de estar em boa forma física. I would begin to exercise, Eu começava uma série de exercícios and I'd say to myself, why am I doing e this? eu me perguntava, mas por que eu estou fazendo isso? Before, Antes it was because I was getting paid, eu fazia isso porque eu estava sendo pago and this is how we got to live inside. e era assim que a gente conseguia ter um teto sobre nós. Okay, but now this was not my job anymore. Mas agora não era esse o meu trabalho mais. Right? And so when it started to hurt, Então, quando doía, I'd stop. eu parava. Some of you know what I'm talking about. Vocês sabem do que eu estou falando. You know, and so over the course of the years, Então, através dos anos, you know, I began to need new clothes eu comecei a precisar de roupas novas. because my old ones were getting smaller. Porque as roupas antigas estavam se encolhendo. Yep. What is happening here? Eu falava, mas o que está acontecendo aqui? My clothes are shrinking. Como é que estão encolhendo as minhas roupas? You know, and I went from like a 33-inch waist, Eu fui de 33 polegadas and de I cintura was kind of moving along. e eu estava ali aumentando. You know, over a long period of time, it doesn't take much. Depois de um tempo longo, não é preciso muito. Just one Snickers bar every night. Só uma barrinha de chocolate por noite, For 10 years, por 10 anos. you know, this is a lot of Snickers. Puxa vida, isso aí é um monte de diamante negro, né? A lot of calories, Um right? monte de calorias. You know, and then what happens is this. E daí o que acontece é o seguinte. Once you get a little bit out of shape, Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa. Apostando no seu futuro. Início do lado B. Uma vez que você está um pouco fora de forma, you can't really tell that much when you add more weight.
Daí quando você engorda mais um pouco, não faz tanta diferença que você já estava fora de forma. Right? You understand what I'm saying? Entende o que eu estou falando? Não dá para notar tanto. And so finally, after like 17 years, Então depois de uns 17 anos fora do futebol, I went to the store eu fui para uma loja, not to buy 33-inch waists, não para comprar roupa de cintura 33, but to buy a 40-inch waist. mas para comprar 40 polegadas de cintura. And then I said to myself, E daí eu disse para mim mesmo, you know, this is over. eu falei, isso aqui está acabado. I am disgusted. Eu estou completamente desapontado. Now, aren't some of you disgusted? Alguns de vocês não estão assim também? Right? You gotta get a little disgusted. Você tem que ficar um tanto raivoso. A dream is good, Um sonho é ótimo, but being disgusted is good too. mas estar também completamente desgostoso é bom também. You know, be a little bit upset with yourself. There's Você nothing está com um wrong with pouco de that. raiva de si próprio, não tem nada de errado com isso. I had been lazy for a long Eu time, tinha sido preguiçoso por um bruto tempo, you know, but now I was going to do something mas about it. agora eu ia fazer algo a respeito disso. But I needed to have a plan, Mas eu precisava de um plano de ação. right? And I needed to stick to the E eu plan precisava acompanhar, seguir mesmo esse plano. every day. Todo dia. Missing one day, Perdendo um dia, you know, you got a chance of never going back on the existe plan uma again. boa chance que você nunca mais volte no seu plano de ação. You know how it works. Vocês sabem como é que You é. know, there are some people in this room Tem algumas pessoas nessa sala aqui that go to Alcoholics Anonymous meetings. que participam do programa dos alcoólatras anônimos. You know, and they're one day away from not being cured. E eles sempre pensam que eles estão a um dia de distância de não serem curados. They live one day at a time. Eles tomam um dia de cada vez. You know, and for the next 120 E days, pelos próximos 120 dias, when it comes to this business, quando desse negócio aqui, do the same thing. faça a mesma coisa, a mesma atitude. In the beginning, No começo, it's painful. dói. You know, but after a while, Mas depois de um tempo, you get excited about it. você fica entusiasmado You com know, after aquilo. a while, you go to a meeting. E depois de um tempo, você faz uma reunião. If they get in, great. Se eles entrarem, ótimo. If they don't get in, great. Se eles não entrarem, ótimo But também. you are doing what's necessary to create growth in your group. Mas você está fazendo o que é necessário para criar crescimento no seu grupo. You know, if you're a direct distributor, Se você é um distribuidor direto, stop waiting for your group to create momentum. para de esperar que seu grupo crie momentum. Lead them. Lidere-os. If you're an emerald, lead them. Se você é esmeralda, lidere eles. You know, it's the same way with the diamonds. Mesma coisa com os diamantes. Every one of these diamonds is going to be a member of this promotion. Cada um desses diamantes vai ser membro dessa promoção. You know, and every one of these diamonds is going to be walking across the stage as a new mini E Quicksilver. cada um desses diamantes vão passar no palco como novos mini quicks. Or they're not. Ou não vão. That's a decision that they're going to make. É uma decisão que eles vão tomar. But if there's going to be some momentum, Mas se houver algum momento, it's going to start with them. vai começar com eles. There is no country in the world of Amway Não tem um país no mundo da Amway that has better leadership than you guys que do tem here. liderança melhor do que vocês aqui. And we've got some people right behind them. There's going to be some emeralds coming out of this group here. E nós temos algumas pessoas atrás deles, vão haver alguns esmeraldas saindo desse grupo, You know, that are going to be new diamonds in a short period of que time. vão ser novos diamantes num tempo relativamente curto. Move ahead. Vai pra frente. We've got a guy in the United States this year. Nós temos um cara nos Estados Unidos esse ano. The business was down. The business was down. O negócio estava descendo, estava declinando. Everybody's crying. The business is down. It's Todo mundo terrible. está chorando que o negócio está tão ruim. We've got a guy that's going diamond. Nós temos um cara que está chegando a diamante. Bobby and Tammy Newmeyer, guy and his wife, Bobby and Tammy Newmeyer. Um cara e a esposa dele, o Bob e a Tammy Newmeyer. And he will come to speak to you guys. E eles vão vir aqui palestrar para vocês. And you'll know it's him. E vocês vão saber que é esse cara que eu estou falando. Because he has a little problem sometimes, Porque ele tem um pouquinho problema. right? And you'll know it's him. E vocês vão notar na hora. Now, in a time when everybody is crying in the States, Numa época em que todo mundo estava chorando nos Estados Unidos, it isn't going to work. não vai funcionar. This guy comes along and his wife come along and go diamond. Esse Right? cara e a esposa dele aparecem e chegam a diamante. They were going diamond before Quick Star. Eles estavam chegando a diamante antes do Quick Start. And this has just added to their momentum. E isso simplesmente adicionou ao momento que eles já tinham. And so, you are going to change the momentum in your group. Então você vai mudar o momento no seu grupo.
Você. Not your group, you. Não seu grupo, você. They're going to see a change in you. Eles vão notar uma mudança em você. Right now, I know Mas eu sei that some of you have left these things before and said, okay, I'm going to do it. que alguns de vocês já saíram desse tipo de convenção falando, tá bom, eu vou fazer. And it didn't last. Mas não durou. So make a decision that this time Então toma uma decisão que dessa vez it's going to last. vai durar. You have to believe. Você tem que acreditar. And this is the time to believe. E essa é a hora de acreditar. This is going to move off now. Isso aqui vai decolar. Things are going to happen. As coisas vão acontecer. People are going to grow. As pessoas vão crescer. And it's going to be the ones doing the work. E vão ser aqueles que estiverem trabalhando. The ones that are serving their group. Aqueles que estão servindo o seu grupo. And the ones that believe. E aqueles que acreditam. Mini Quicksilver. Mini Quick. Some of you are going to have this done next week. Alguns de vocês vão terminar o primeiro já semana que vem. Now what do you do? E agora, o que você faz? Well, you do Primeiro, two things. faça duas coisas. One of the things you do is do it again. Uma das coisas que você faz é faz de novo, Over here, aqui, right? mais um mini, And then do it again e faça um outro down here, aqui embaixo. right? Build depth. Construa profundidade. Now, how long do you work depth in a group? Então, por quanto tempo você trabalha a profundidade num grupo? We just had all of Bubba and Sandy Pratt's diamonds and emeralds at the house last weekend. A semana passada, todos os diamantes e esmeraldas do Bubba e Sandy Pratt estiveram na nossa casa. 5 diamonds in the group. São 5 diamantes no grupo. I don't know how many emeralds. Eu nem sei quantos esmeraldas. We were working depth, E nós estávamos trabalhando profundidade. building Nós relationships. estávamos montando amizades. Everybody needs an upline. Todo mundo precisa de um upline. We'll be working in that group forever. Nós vamos trabalhar naquele grupo pro resto da vida. We're not going to be doing meetings in somebody's house. Nós não vamos necessariamente fazer reuniões na casa de alguém. But that's how we work depth in that group. Nesse grupo é assim que a gente trabalha a profundidade. 2 weeks ago, last Thursday, Na quinta-feira, umas 2 semanas atrás, I was in Midland, Texas, eu estava no Texas, na cidade de Midland, because I, like your leaders, porque eu, como seus líderes, eu também, you know, I like what I do. eu gosto do que eu faço. You know, I don't do this because I'm forced to. Eu não faço isso porque me forçam. You know, the same way that Ricardo and Magali feel, or Enrique and Marlene, or Fabio and Sheila. Da mesma maneira que o Ricardo e a Magali se sentem, o Fábio, a Sheila e o Rick e a Marlene. They love what they do. Eles adoram o que eles fazem. Okay, so we have an emerald, Então nós temos um esmeralda lá, a great guy, um cara super legal, you know, wonderful wife. uma esposa maravilhosa. You're going to meet them because they're going to be diamonds. Vocês vão conhecê-los também porque eles vão chegar a diamante. He's 67 years old. Ele tem 67 anos de idade. His name is Eddie Crowder. O nome dele é Eddie Crowell. So anyway, now, he Então? sponsors an emerald. Então ele patrocinou um esmeralda. Jay and Karen O'Neill. Jay and Karen O'Neill. Jay and Karen are probably about 62. O Jay e a Karen são mais novinhos, eles têm uns 62 anos de idade. Okay, now I'm working depth. Então eu estou trabalhando profundidade. What do you think I'm looking for? O que vocês acham que eu estou procurando? You know, I'm looking for somebody younger, Eu estou procurando então alguém mais jovem, right? certo? Because when Eddie goes diamond, Porque quando o Eddie chegar a diamante, he's going to want to go to the beach, ele vai querer ir para a praia. right? You know, I'm looking for somebody that's, you know, like McEwen or like Lizardi or somebody like that. Eu you estou know, procurando alguém naquela perna que seja um pouco mais que nem o McEwen, que nem o Peter, o Lizardi, like Pedrito. ou como o Pedrito aqui. Did Pedrito look tired to you? O Pedrito parece para vocês que ele já está cansado? No, he's going to create TV for a lot of years, De right? jeito nenhum, esse cara vai gerar PV por mais décadas. So we're looking for somebody that's going to be around a long time. Então eu estou procurando naquela perna alguém que vai continuar trabalhando por muito tempo. And that's good for Eddie. Isso é bom pro Eddie, It's good for Jay. isso é bom pro Jay. And so now they have a direct here. Então agora eles têm um direto aqui abaixo deles. And the guy was a famous musician in the United States. E ele é um cara que foi famoso músico nos Estados His Unidos. name is Larry Gatlin, O nome dele é Larry Gatlin. country Uau. music singer. Ele é de música country, You know- super conhecido. You know who he Yes. is, right? Yeah. Uau. Okay, so Larry Gatlin. So I was in Larry Gatlin's group Eu estava então no grupo do Larry Gatlin, doing a meeting fazendo uma reunião in a trailer. num trailer. You know Sabe, né? what a trailer is? Você sabe o que é um trailer? Right? You know what a trailer is, Sim. right? That's the kind of house that you pull to the lot and then unhook it and now it stays there, right? É uma dessas casinhas que você leva atrás do seu carro, chega no estacionamento e planta ela lá. Right.
And I love being there. Eu adoro estar lá. You know, being with you guys is fun, Estar com vocês é muito divertido, but I had more fun at the dinner last night than I'm having here. mas eu me diverti muito mais ontem no jantar do que eu estou me divertindo agora aqui. You know, getting to meet you, shaking some hands. Eu gosto de conhecer vocês, Uno dar a mais, mão, abraçar. uno mais foto. You know, I Mais mean, uma foto, mais uma foto. that's what we do. Okay, É that's isso que a fun. gente faz. But Ouça. here, I'm in a trailer Então eu tô lá nesse trailer with a group of people com um grupo de pessoas that have one hope in their life, que tem uma esperança na vida deles, and it's Amway. e é a Amway. That's all they have. Só que isso é o que eles têm. They're going to give it everything they have. Eles vão dar a isso tudo que eles têm. You know, this is not something that they might do. Isso não é algo que eles talvez façam. They're going to finish the job. Eles vão chegar até o fim. And you never get tired of that. E você nunca se cansa disso. You never get tired of helping someone make enough money so they can stay home and raise their children. Você nunca vai se cansar de ajudar alguém a ganhar o suficiente dinheiro para ficar em casa com seus filhos. But it's got to become a habit. Mas tem que se tornar um hábito com você. Every day that I've been in Brazil, Todos os dias que eu estive aqui no Brasil, I've worked out, eu fui trabalhar com os pesos. right? Because I'm in the habit. Porque eu fui malhar. Porque If eu I tenho don't, esse if I hábito. don't, if I don't work out, I get nervous. Se eu não malhar, eu fico meio estressado, meio nervoso. And I'm afraid if I don't work out one day, Eu fico com medo que se por acaso eu não malhar um dia, then I may not work out the next day. talvez eu não volte no Then outro I may dia. not work out the Quem next sabe day. eu pulo o dia seguinte também. And then I'll be back to, 40-inch waist E again. daí eu vou voltar a ter aquela cintura de 100 centímetros. Create a habit. Você tem que criar um hábito. Create a habit Cria um hábito and know where you're going. e saiba onde que você vai indo. For the next 120 days, Então, para os próximos 120 dias, where you're going is aonde você vai indo é mini Quicksilver. Mini Quicksilver. And once you do it once, E quando você fizer uma then vez, do it again. faz de novo. Create that momentum in your group. Crie esse momento no seu grupo. Get a plan, Tenha um plano de ação and get with your active upline. e senta com o seu upline ativo. Active upline, right? Ativo, certo? What's active? O que é ativo? Somebody that's in the promotion. Alguém que está inscrito na promoção. Somebody that's showing a plan. Alguém que está mostrando o plano. If they're not showing a plan, Se eles não estão mostrando o plano, go to the next one. vai pro outro em cima. You need enthusiasm around you. Você precisa de entusiasmo ao seu redor. Get a plan and go. Tenha um plano de ação e manda bala. And so it's going to be an exciting time for Então you. vai ser muito entusiasmante os próximos meses. Like we said, Quick Start, that's coming in the future, Como eu disse, então, o Quick Start, isso está vindo no futuro. right? And I think it's a great way to contact people, Eu acho que é uma maneira fabulosa de fazer contatos com right? pessoas. And it's a great way to put people into business. E vai ser uma maneira fabulosa de colocar pessoas no negócio. But then we got to get them moving, Mas daí a gente quer que eles se movam. right? And so that's the job. E esse vai ser o nosso trabalho. We have room in the next convention Nós temos espaço na próxima convenção for twice as many people that are here. para o dobro de pessoas que estão aqui. And make that a kind of a group objective. E façam disso, o dobro de pessoas, um objetivo do grupo todo, compartilhado. That there will be no empty seats in the IMB or whatever you call that place. IMB, yes. Que não vai ter assento nenhum disponível no IMB. And make sure you have 3 new ones there, E certifique-se que você tem 3 novos lá, so you can get your share of the 5,000 reais. para você pegar o seu pedaço dos 5.000 reais. Make sure you go mini Quicksilver, Certifique-se que você faz mini quick, so you can get your share of the $25 pot and the $55 para que pot. você partilhe do bolo também. That's not going diamond, Isso aí não é o mesmo que chegar a diamante. but that is the road to diamond. Mas esse é justamente o caminho a diamante. We love you very much, and we'll see you soon. Amamos vocês muito, a gente se vê logo. God bless you. Deus abençoe vocês.